Olá para você que acompanha a TVS City. Nós estamos hoje na sede do Sindicato dos Bancários de Assis e Região para falar um pouquinho sobre a situação, que tem ocorrido nas agências bancárias, especialmente hoje da Caixa Econômica Federal. Ao meu lado está a Rita Serrano, que foi eleita para o Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal, e ela que é de Santo André, está percorrendo as cidades aqui da nossa região para saber como anda a situação. Então, é um prazer estar com você, Rita. Queria que você falasse, para os nossos espectadores como que você que já fez algumas visitas hoje, vai concluir as visitas na tarde de hoje, falar um pouquinho sobre o que você tem visto, assim, o que mais te chamou a atenção. Então, nós estamos aqui hoje na região aqui em Assis, amanhã lá em Presidente Prudente. Eu, na verdade, venho percorrendo todos os estados brasileiros. Aí, no último período, eu visitei 20 estados. E agora a minha prioridade é conversar aqui em São Paulo, uma região que eu nunca estive. Primeiro, para prestar conta do meu mandato, porque eu sou conselheira eleita pelos empregados da Caixa. Então, passar nos locais de trabalho e prestar conta do nosso mandato lá no Conselho. Segundo, também fazer um debate sobre as preocupações que nós temos hoje com relação ao futuro do banco, ao futuro da Caixa, às condições de trabalho, em especial sobre esse movimento de retirada de direito dos trabalhadores, que nesse momento a questão principal é a reforma da Previdência, que se passar as pessoas vão conseguir mais se aposentar, e obviamente também sobre a política de privatização do governo, que embora venha dizendo que não vai privatizar a Caixa e o Banco do Brasil, na prática não é isso que está ocorrendo. Então, eu estou passando nos locais de trabalho, e hoje à tarde, inclusive, nós temos uma plenária aqui, para fazer esse debate diretamente com os empregados. Em alguns locais onde a gente visitou, agora cedo, locais que a gente fez reunião, já me preocupa bastante a quantidade pequena de trabalhadores no atendimento. Nós visitamos aqui uma agência que tem 6 empregados, é uma única agência da cidade aqui, em Batá, 6 trabalhadores, 1 de férias, portanto 5. Se alguém ficar doente, diminui. Se alguém sair para fazer visita a cliente, diminui. Então, você vai percebendo a dificuldade, a precarização no atendimento, que não é, e aí dialogando com a população, não é culpa dos empregados da Caixa, mas culpa dessa direção hoje do governo que está desmontando, na realidade, os bancos públicos, o patrimônio público de forma geral. E essa falta, que já é visível de funcionários, isso tende a aumentar? Ou como que a Caixa vê esse processo mesmo que está acontecendo no país? Na realidade, a Caixa, início de 2015 para agora, abriu um novo PDV, foram feitos vários PDV. Com esse novo, a Caixa vai ter em torno aí de 20 mil trabalhadores a menos. A direção do banco está confirmando que vai contratar 2 mil trabalhadores de um concurso que estava sob júdice de 2014. Tinha um questionamento, justamente porque a Caixa não tinha contratado ninguém, vai contratar 2 mil empregados e deve fazer algumas transferências. Mas mesmo assim, nós estamos falando de 20 mil a menos, Mesmo se você contratar 2 mil, isso não vai dar conta da demanda. Então, isso causa uma precarização. Mas, aliado a isso, o que mais me preocupa é o anúncio ou a estratégia que o banco está colocando de privatização dos ativos principais do banco. Isso sim é preocupante. Por quê? Porque a Caixa, para as pessoas entenderem, é um banco público centenário, tem 158 anos, não é um banco, eu digo sempre que a Caixa, o Banco do Brasil, que tem mais de 200 anos, você tem empresas públicas no Brasil que não são de um governo, não são do anterior, do próximo, nem desse. São empresas do Estado brasileiro que cumprem função fundamental no Estado brasileiro. E a Caixa é a maior operadora dos programas públicos, é a maior financiadora de habitação popular no país. O que acontece com a privatização? Aí vem se dizendo assim, não vou privatizar a Caixa, mas vou privatizar a área de cartões, a área de seguros, as loterias, destacando, para as pessoas, 40% da arrecadação das loterias vão para investimento social. A loteria não é meramente um jogo de azar.
40%, é substancioso isso. No ano passado, de 14 bilhões arrecadados, 5 bilhões foram para investimento social em saúde, educação, cultura e etc. Então, está se falando privatização das loterias, privatização de fundos administrados. Essas são as partes rentáveis do banco. Portanto, se você privatizar, der para o capital privado aquilo que é rentável, sobe o osso, né? Que ninguém vai querer, tá certo? Então, isso é uma preocupação, porque muita gente fala, mas qual o problema, né? O governo pode ficar com a parte do controle. A questão é que o interesse do acionista, por exemplo, quando você abre capital de uma empresa, o único interesse do acionista é o lucro, mais nada. E o interesse de uma empresa pública, de um banco público, tem que ser a melhoria de qualidade da vida da população, com investimento em habitação, em saneamento, agricultura, como aqui na região, que o Banco Brasil com certeza deve ser o maior financiador de crédito agrícola, porque o é no Brasil todo. Então, quebrar os bancos públicos é quebrar uma fonte importante de financiamento. Então, essa talvez seja o maior problema hoje com relação à situação da Caixa. A questão das lotéricas que você citou, a gente sabe que o público da Caixa é diferente, talvez, dos bancos particulares, né, dos bancos privados. Talvez eles não utilizem tanto as ferramentas da internet, pelo smartphone. Isso também vai afetar o atendimento nas lotéricas, que também, né, é muito utilizada pelos correntistas, talvez um pouco puxada por essa falta de funcionário nas agências. Isso, né? No atendimento às lotéricas, elas são importantes, porque elas acabam absorvendo uma parte desse fluxo das agências. E, obviamente, se você caminhar para a privatização das loterias, pode ser que se mude essa gestão das lotéricas, porque as lotéricas, na verdade, são privadas, mas quem faz a gestão é a Caixa, é um braço importante da Caixa, porque elas efetuam um trabalho para a Caixa, né? Se a privatização envolver também a rede lotérica, com certeza nós teremos graves problemas. E quem vai ganhar? Eu sempre digo assim, quem ganha? Por exemplo, com a privatização das loterias, quem ganha é o capital internacional, porque tudo caminha com os editais que o governo já fez aí com relação à refinaria da Petrobras, subsidiária da Eletrobras de privatização, você caminha para favorecer as empresas multinacionais, que tem um único objetivo, vir no Brasil, ganhar dinheiro e mandar o dinheiro para fora do Brasil, só esse, não tem interesse no investimento no país. Então, são coisas que estão colocadas. Eu sempre digo assim, a população já está sentindo os efeitos dessa política econômica nefasta de privatização. Por exemplo, a gasolina e o gás não param de aumentar. Por quê? Porque boa parte das refinarias da Petrobras já foram privatizadas e querem privatizar mais. Boa parte das subsidiárias da Eletrobras já foram privatizadas e a conta de luz não para de aumentar. E os bancos públicos, embora não tenham sido privatizados, já cortaram a Caixa, o próprio Banco Brasil já estão cortando investimentos em habitação, em crédito agrícola. Exemplo da Caixa é óbvio, o governo já está dizendo que deve agora cortar, acabar com o programa Minha Casa Minha Vida. Quais são as consequências? Primeiro, o sonho da casa própria se esvai. O Minha Casa Minha Vida é um dos maiores programas habitacionais de moradia popular do mundo. Construiu mais de 10 milhões de casas. Então, o sonho da casa própria se vai. Mas junto com isso vai o emprego, porque a construção civil é uma das maiores geradoras de emprego no Brasil. Não é à toa que nós estamos aí com 14 milhões de desempregados. Então, quanto menos investimento, menos emprego. E quem investe? Quem investe e investiu nos últimos anos foram as empresas públicas. O capital privado pega seu dinheirinho e põe na especulação financeira, né? Ele fica esperando o melhor momento. A empresa pública é que tem que sair na frente, ser vanguarda e investir na economia. Hoje, por exemplo, é importante eu destacar isso aqui, hoje está lá no STF para ser julgado uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela FENAI, que é a Federação dos Empregados da Caixa, e a CONTRAF, Confederação dos Trabalhadores Bancários, contra o processo de privatização. Então, agora à tarde, a STF vai julgar e eu espero que o Supremo Tribunal cumpra a Constituição brasileira. Que a Constituição brasileira diz que as empresas públicas são fundamentais para a soberania do país, para ele ter reservas, né? Então, eu espero que hoje
o STF cumpra a Constituição brasileira e impeça esse processo de privatização à torto e à direito que está ocorrendo nesse momento. E para a gente poder finalizar, o balanço do que você ver aqui na nossa região, como que vai ser o andamento disso? Para quem que vai poder olhar, né, para a nossa região? Então, aqui na região, é uma região importante, né, de São Paulo, uma região agrícola, uma região de agronegócio importante. É uma região que precisa de investimento público, né? Tanto em habitação, como eu disse que a Caixa faz, principalmente, eu deduzo que aqui, eu não tenho os números, mas o Banco do Brasil deve ser com certeza o maior investidor de política pública. Então, eu quero dialogar com as pessoas para dizer o seguinte: para ter política pública, para ter desenvolvimento, é necessário ter investimento. E esses investimentos, eu quero dar um exemplo que eu acho que é legal. Muitas vezes se vende aqui no Brasil a ideia de que privatizar é bom, né? Como se nos outros países fossem assim. Eu estava estudando agora no último período esse processo no mundo inteiro, e olha que interessante, nos Estados Unidos 60% do setor hidrelétrico é público, é controlado público. A China, que é o país que mais cresce no mundo, 95% do investimento na China é feito por bancos públicos. Mesmo na Europa, boa parte das 2.000 empresas maiores na Europa, quase 1/3 disso é empresa pública. Até a Volkswagen tem investimento público. 20% do capital da Volkswagen, 20% do capital da Renault na França são de controle do Estado. Portanto, o Brasil, nesse momento, está indo na contramão do mundo. E aqui na região, eu espero que hoje nós temos aqui uma plenária à tarde com os empregados, amanhã também lá em Presidente Prudente, eu espero dialogar sobre todos esses assuntos que eu coloquei aqui, despertar os empregados da Caixa para a importância do local onde eles trabalham, despertar eles para defender o banco e, obviamente, despertá-los para se organizar, para defender o banco e também para defender a qualidade de vida da população e a do próprio empregado, que tem que manter os seus direitos e, para isso, nós precisamos estar organizados. Então é isso, pessoal. Foi uma entrevista bem esclarecedora, né? Especialmente para os bancários. E continue acompanhando a gente na TVS City.